Olá, mulher Shine! Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Você é mulher Shine, feita para brilhar a luz de Cristo. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos, tanto eu quanto a minha convidada, que eu vou apresentar para vocês, estamos aqui para brilhar um pouco daquilo que Deus tem compartilhado conosco. E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante. Olha só, quando a desorganização ela começa a te atrapalhar, seja internamente ou externamente, o que fazer? Você aí, que fase da vida que você está? Você se considera uma mulher organizada? Ou você está numa fase onde está tudo tão corrido, tão difícil, que a desorganização ao teu redor começou a atrapalhar você por dentro? Para falar sobre isso, eu estou com a queridíssima Nina Soeiro, personal organizer. Nina, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite de estar aqui falando sobre um assunto que é a sua zona de graça, onde Deus tem te colocado para abençoar as mulheres que estão assistindo aqui com a gente. Muito obrigada. Agradeço. Prazer estar aqui, falar sobre esse assunto. Amo falar sobre organização. E a gente já até falou um pouquinho sobre isso aqui, porque Deus, tudo que Deus fez, Ele fez de forma tão organizada, né, Nina? E nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas antes eu queria que você conhecesse um pouquinho da Nina, da história dela. Fala um pouquinho de você para nós. Então, eu sou a Nina Soeiro. A minha primeira formação é em arquitetura, né? Então desde criança eu queria ser arquiteta. E eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, mas eu sempre fui uma pessoa que amava e continua amando pensar os espaços. Sim. Então, isso já está em mim desde criança. Então, eu me formei em arquitetura, né, assim, exerci por muitos anos e descobri a profissão de personal organizer. Eu sempre gostei de planejar os móveis, tudo que eu projetava, já pensando na organização. E para que seria útil, né? O que Onde colocaria que eu ia guardar? ali? Exatamente, projetando, já pensando o que eu vou guardar em cada lugar, né? Assim, para as prateleiras terem as alturas corretas do que eu queria colocar ali. E aí eu me apaixonei por essa profissão. Por um tempo eu exerci as duas e hoje eu estou mais focada na organização mesmo. Maravilha. Casada? Eu sou casada há 16 anos, tenho 2 filhos. E o seu marido, ele é organizado como você? Ele é mais organizado. É mesmo? Meu marido é super organizado. Ele gosta, às vezes ele me pede assim para eu organizar um determinado espaço e aí ele mantém muito bem. Maravilha, porque às vezes a gente organiza e tem outros para desorganizar, né? Acontece também, né? Acontece. E aí, às vezes, nessa correria, Nina, a gente vai receber alguém na nossa casa. E aí tá tudo desorganizado, tá bagunçadíssimo. E aí a gente arruma ali rapidinho, né? A gente enfia as coisas no lugar. E aí existe uma diferença entre arrumar e organizar? Existe uma diferença grande. Arrumar é exatamente isso aí que você falou. Aquilo que a gente faz mais rápido. A nossa preocupação, ela é na beleza. Sim. Então a gente foca ali no que todo mundo está vendo. E a organização, ela exige um processo, a gente cria um sistema, tem uma lógica por trás, exige muito mais tempo. Sim. Mas depois que ela é feita, né, que você coloca um sistema funcionando, ela é muito mais eficiente. Né? E aquilo, eu imagino, né, assim, ajuda a pessoa a produzir mais, a ter um tempo mais tranquilo, porque, gente, não tem coisa, eu não sei como é que é aí na sua casa, mas não tem coisa que mais tira a nossa paz quando a gente está precisando achar uma coisa e não encontra. Às vezes está organizado, arrumado, tá arrumado, mas cadê aquela peça, aquela bolsa, cadê? A gente não sabe onde está, né? Então, a organização, ela vai nos facilitar nesse sentido, né? De ter uma vida mais tranquila, poderia dizer. A gente economiza tempo, né? Eu acho que economiza muitas coisas, com né? certeza. Economiza dinheiro também, eu falo, não vai fazer compras, você não vai comprar aquilo que já tem na sua casa, se você tiver uma organização ali da sua lista de supermercado, né? Do que você tem, se você enxerga bem o que você tem, se você tem
uma lista já pré-definida que você só checa, né, o que você precisa. Então, se você visualiza bem as suas peças no guarda-roupa, evita você comprar roupas ou sapatos parecidos com o que você já tem, que você não está lembrando que tem. E às vezes não tem nem lugar para também colocar, e aí você vai acumulando, né? Você falou uma palavra aqui que eu acho interessante, você falou de um padrão, né? As pessoas são diferentes, mas mesmo elas sendo diferentes, existe um padrão, como você disse, estudado, pensado, para uma organização mais eficaz, mais eficiente. Mesmo as pessoas sendo diferentes, existe mesmo esse padrão? E por que esse padrão é importante? Sim, mesmo as pessoas sendo diferentes, é importante que elas criem um padrão para elas. Isso tem muito a ver com neurociência. Sim. Porque o nosso cérebro, ele gosta de repetir padrões. O nosso cérebro, ele está sempre procurando economizar energia para a nossa sobrevivência, né? Como funciona mesmo o nosso cérebro. E tomar decisões gasta muita energia. Sim. Então, quando você tem um padrão definido, o cérebro economiza energia não tendo que tomar novas decisões. Maravilha. Então, tudo que a gente pode colocar, eu falo no piloto automático, é uma forma de economizar energia para o cérebro. Então, qualquer padrão. Então, primeiro e mais importante na questão da organização da casa, né, seria ter um lugar definido para cada item. Existe uma ordem, né, que você inclusive fala, né? A primeira delas é endereço. É o princípio do endereço. Sim. Exatamente. Eu gosto de ensinar, eu criei essa metodologia para esclarecer bem a forma de enxergar, né, os pilares da organização. Então, o primeiro é o endereço. O endereço nada mais é que você definir o lugar para cada item, onde que ele vai morar. E quando você faz isso, você evita ficar tomando decisões na hora de guardar os itens. Sim. Então, você cria um padrão e o seu cérebro gosta disso. Sim. O segundo é a visualização, que permite, dos benefícios da organização é justamente você usufruir melhor de tudo que você tem. Não faz sentido a gente ter e não usar. Né? Então, a visualização, que seria esse segundo pilar, é para a gente enxergar, porque o que não é visto não é lembrado. Não é lembrado e a gente não vai usar. Sim. Depois é a praticidade, que é tentar deixar as coisas de uma forma mais prática, mais fácil, tanto de você pegar quanto de você guardar. Sim. Então, por exemplo, evitar tampa em caixa onde a caixa não precisa ser tampada, né? De forma que as coisas possam voltar, práticas, né? Você não fique desanimada de voltar ou de pegar algum item. Quando você fala isso, é porque lá em casa eu faço assim, os laços das minhas meninas, eu tenho 3, né? Laços, gominhas, ficam tudo no quartinho delas. Mas na grande maioria das vezes, eu termino de arrumar elas na sala, porque elas estão às vezes almoçando, alguma coisa, então eu deixei uma caixinha perto na sala, perto da minha prateleira, com alguns lacinhos, um pentinho e um creminho de cabelo, porque na prática é o que me atende, né? Então, essa condição, ela é muito interessante, porque não adianta também ficar só lá, ou seja, tem um endereço, mas o endereço não me atende, né? E você tem o último, que é o da beleza. É o da beleza, exatamente. A beleza é importante, mas dentro dos pilares, hierarquicamente falando, é o menos importante. E eu falo que quando a gente vai arrumar ao invés de organizar, é justamente quando a gente inverte a hierarquia, a gente pula direto para a beleza. Muito bom. Né? E a gente esse é o foco. Você não cria um sistema que funciona, então você fica só enxugando gelo. Em cima disso que você falou, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, porque a gente vive numa geração onde tudo está muito na estética, né? A gente inverte muitos valores. E
muitas vezes essa desorganização externa, ela é um reflexo de uma desorganização interna. É possível isso ser uma realidade? Ou, às vezes, assim, uma desorganização externa, ela vai culminar numa desorganização interna. E uma coisa que, às vezes, é fácil de resolver, porque é aparente, mas acaba complicando coisas dentro de mim, né? Sim, eu acho que existe das duas formas. A gente reflete como que a gente está por dentro, Sim. a gente reflete no ambiente, né? E, às vezes, o contrário também. O ambiente interfere nos seus sentimentos. Então, eu trouxe até um livro aqui que eu gosto muito. Uma das coisas, ele fala sobre criação de hábitos, e uma das coisas que ele fala é o tanto que o ambiente interfere nos seus hábitos. A gente, às vezes, subestima Sim. Esse poder, vamos dizer assim, nessa influência que um ambiente ao seu redor tem em você. Então, é importante que a gente pense o ambiente ao nosso redor de forma a ter mais paz mesmo, né? Porque quando tem muita bagunça, a gente tem o tempo inteiro, toma pequenas decisões e vai minando sua energia, né? Você olha aquilo, você fala, nossa, eu tenho que resolver isso, Você fica olhando as coisas fora do lugar e aquilo vai minando energia, gastando Com literalmente, certeza. né? E essa desorganização externa ou interna, que talvez você ache que é o meu bagunçado, mas eu sei me organizar, eu sei me achar, seja por fora ou seja por dentro, né? Eu tenho certeza que esse não é um padrão bíblico. Quando a gente vai para a Bíblia, né? Deus tem falado tanto isso comigo, porque eu estou lendo a Bíblia de novo. E eu comecei lá em Gênesis e eu fiquei pensando, gente, Deus podia ter criado tudo de uma vez só. Ele é Deus, ele piscou mas não, ele quis ter pausas, ele criou padrões, ele criou uma ordem. Não, no primeiro dia eu vou fazer isso e ponto, né? E a gente fica, às vezes, nessa euforia também de dar conta de tudo, que foi uma coisa que você também fala, não adianta querer organizar a casa toda num dia só, né? Vá com calma, porque isso gasta tempo, gasta energia, né? Biblicamente, assim, quais são os textos que mais fala para você a respeito dessa organização no aspecto bíblico e espiritual? Olha, eu às vezes penso, por exemplo, quando Deus, lá em Êxodo, né, quando ele manda criar o tabernáculo, né, e depois o templo, ele coloca as coisas de uma maneira tão específica, ele dá detalhes de tudo e como as coisas devem ser feitas de uma maneira muito ordenada. Sim. Né? A gente vê que isso tem uma importância muito grande. Senão não estaria ali, né? Exatamente, ele define ordem para tudo. Como que tudo vai funcionar, como que vai ser, a beleza também é importante, né? Ali no templo, tudo tem um significado, né? Assim, ele coloca detalhes em tudo e tudo de maneira muito ordenada. O nosso Deus é esse Deus, né? É o Deus da ordem, é o Deus da organização. Então, não tem mais justificativa para você falar, a minha baguncinha eu entendo. Em nome de Jesus, não vai ter baguncinha aí na sua casa, nem externa e nem interna. E aquilo que você está vendo, que você precisa mudar os seus hábitos, busque em Deus, mas também busque ajuda de pessoas profissionais que podem te ajudar nisso, em nome de Jesus. Ô Nina, a gente já está caminhando para o fim. Aí eu tenho uma dinâmica que é surpresa. E aí eu fiquei pensando, gente, porque eu fiz um curso com a Nina. Então, assim, olha, eu quero estimular você a também ir atrás, né? E dentro desse curso, uma das coisas que você falou, não tem assim, não é exato aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque nessa dinâmica surpresa eu sempre pego algum elemento do nosso cenário para fazer um paralelo com o que a gente está conversando. E aí, eu escolhi aqui, para a gente fazer esse paralelo, esses vasos, né, que tem aqui, que eles têm funções diferentes. E eu lembro que você falou muito sobre cestos, né, que existem cestos. Eu posso usar cestos, né, com funções. Esses vasos estão aqui, eles estão decorando, eles estão carregando flores. Tem como a gente comparar esses cestos com alguma coisa relacionada ao tema?
Deixa eu pensar. Eu acho que cada um tendo, por exemplo, se a gente pensa lá no princípio do endereço, Sim. né, que eu falei, poderia, assim, cada um ser um endereço de um item diferente na sua casa. Uhum. E a gente tem sempre que lembrar, por exemplo, se eu tirar um daqui, né, eu vou usar e depois vou voltar para cá, Uhum. o endereço dele tem que estar guardado. Então, eu não posso, ninguém pode chegar aqui e colocar outro no lugar. Porque senão, na hora que eu voltar, isso tira... eu vou ter que pensar um novo lugar para ele. Sim. Então, aquilo lá da neurociência, eu vou ter que tomar uma nova decisão. Isso vai me gastar mais energia. Gastar mais energia. Então, quando a gente tira qualquer item do lugar, a gente tem que deixar lá o endereço... Espaço. Exatamente. De volta. Reservado. Você tem mais alguma dica, assim, que você acha que ela é muito preciosa para quem está assistindo a gente agora? Olha, eu tenho dicas, eu vou passar aqui rapidinho, então, pelos pilares. Aham. Então, primeiro a gente define o lugar de cada item. Sim. A minha dica é sempre, pense na frequência de uso do que você vai guardar. A gente, às vezes, guarda itens que a gente usa muito pouco na área nobre. Então, a área nobre que eu falo do armário, de qualquer armário, a gente esticou a mão para cima e para baixo, ali é a área nobre, é a área mais confortável, ergonomicamente falando, né, para você guardar as coisas. Então, ali tem que ficar o que você usa muito. E mais para cima, mais para baixo, o que é de um uso menos frequente. Então, defina o endereço pensando sempre na frequência de uso, na categoria, a gente guarda os iguais juntos e tente sempre colocar as coisas de forma que você vai visualizar melhor tudo que você tem para não esquecer de usar. Né? Gente, dicas muito preciosas, hein? Anota aí. E a gente tem um quiz aqui para a gente conhecer um pouquinho mais e entender o que te influencia. E aí eu queria começar com a pergunta sobre um livro. Você até falou de um aqui, né? Que livro que seria? Hábitos Atômicos. É James Clear, que é o autor. Eu gosto muito desse livro. Ele fala... Não é um livro cristão, sim, mas é interessante porque algumas vezes, assim, eu fiz várias anotações enquanto eu estava lendo que me lembravam coisas da Bíblia. Uau. Algumas conclusões dele, eu falava, nossa, isso aqui me lembra, né? A Bíblia tem muitos ensinamentos preciosos, sim, né? Então, é um livro que vale a pena para a gente criar bons hábitos e desfazer de hábitos ruins. Então, fica a dica aí para você, hein? É uma prioridade. Uma prioridade? Eu acho que o tempo com Deus, né? Amém. Também acho. Eu acho que isso rege muitas coisas, né? Então, se a gente tem essa prioridade, eu acho que o resto reflete bem. Reorganiza todo o resto, né? Uma qualidade. Uma qualidade sua. Minha? Uau! Bom, eu acho que eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar e eu gosto, por exemplo, eu tenho alguns assuntos que eu realmente domino, eu tenho prazer nisso, eu acho que eu consigo comunicar bem o que assim, os ensinamentos, né, sobre esses temas, organização principalmente. Sim. E um desafio? Nossa, um desafio, tem vários. Mas um só. Olha, eu acho que desafio para mim maior, principalmente biblicamente falando, é pensar lá no fruto do Espírito e pensar no autocontrole. De várias formas na minha vida. É uma coisa que eu tenho sempre que parar e pensar. Isso eu preciso ter mais em várias áreas, assim. Todas nós, né? Eu creio, porque o Espírito milita contra, a carne milita contra o Espírito, né? Que o Senhor nos dê cada vez mais e mais esse domínio próprio. Uma cor, Nina? Verde, minha preferida. Uma comida? Risoto. Delícia. Um lugar? Ouro Preto. Uma pessoa? Meu marido.
Um versículo, tem um versículo que você gosta? Tem, eu tenho um versículo que marcou bem minha juventude, que é lá em Atos, e eu estou tentando lembrar o endereço. O endereço, que 2 discípulos foram açoitados, mas eles foram chicoteados, e aí fala que eles saíram de lá felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Isso para mim, isso marcou muito, assim, para mim pensar. Gente, eles ficaram felizes por sofrerem por Cristo. Então, assim, é muito forte isso, né? Eu acho que a gente às vezes esquece como que eles olhavam o mundo naquela época. Tudo era urgente. Sim. Anunciar o evangelho era urgente. Eles esperavam Jesus voltar logo. Era tudo urgente. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa urgência, sabe? Infelizmente, de espalhar o evangelho e de ter a noção da dimensão que é isso, né? Do quão forte que é. Uau! E uma mensagem final que você deixaria para quem está assistindo a gente? Bom, se você tem dificuldade aí na questão da organização na sua casa, não tente resolver tudo de uma vez, né? Sozinha. Se precisar, busque ajuda. Existem muitas profissionais, né, no mercado. Eu sou personal organizer aqui em Belo Horizonte. Existem profissionais no Brasil inteiro que podem te ajudar nisso. E faça um pouco de cada vez. Se você não pode contratar ninguém, comece no pouco, mas comece. Porque às vezes quando a gente vê um pedacinho organizado, aquilo já vai trazendo uma paz e um ânimo para você fazer mais e continuar. Gente, essa dica da Nina é uma dica maravilhosa. E eu não sei se você está entendendo essa interação do que há por fora com o que há por dentro. Esse versículo que ela falou, eu acho que ele também está tão linkado com isso tudo. E eu não sei se você consegue entender isso. Como hoje nós estamos numa geração tão estética, né? Como arrumar não é organizar, né? A beleza que está muitas vezes lá em cima para a gente, aqui a gente vê que ela está por último. Ou seja, o que Deus está falando para mim e para você não sei como que está aí a tua bagunça interna ou externa, mas o Senhor está dizendo, comece agora, começa hoje. Hoje é o dia que você tem para você deixar o Senhor te organizar e você também, com responsabilidade, organizar algumas bagunças que não dá mais para continuar aí na tua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Nina, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso. Que Deus abençoe aí a sua vida, em nome de Jesus.